Querido amigo, querida amiga, Jesus, ele nos ensinou a orar. E dentro da oração a qual Jesus nos ensinou, está aquela frase que na verdade gera muita confusão na vida de muitas pessoas. E é justamente por isso que nós precisamos meditar sobre parte desta oração a qual Jesus nos ensinou. Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração é espetacular. Não nos deixes cair em tentação. Acompanhando alguma coisa ou lendo já algumas notícias até passadas, né, até de alguns meses atrás, eu me deparei com aquela declaração a qual o Papa Francisco ele aprovou oficialmente, isso no dia 22 de maio desse ano 2019, durante a Assembleia Geral da Conferência Episcopal da Itália. Ele fez uma alteração, uma mudança na oração do Pai Nosso, conforme a que nós temos aqui descrita na Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículo 13. Ele substituiu o trecho "não nos deixes cair em tentação" por "não caiamos em tentação". Querido amigo, querida amiga, eu não estou aqui querendo fazer uma crítica a essa mudança. Não, eu quero trazer para a nossa reflexão, porque eu me deparei. Bem, se nós temos aí um líder de uma das religiões propondo essa mudança, ao invés de lermos na Bíblia, não nos deixes cair em tentação, mas que nós passemos a ler na Bíblia, não caiamos em tentação, nós precisamos destacar que muitos cristãos, eles lutam com o significado real por trás de "não nos deixes". Parece que o problema dessa oração está nessa frase simples: não nos deixes cair em tentação. Alguns pesquisadores bíblicos, eles dizem que uma melhor tradução desse trecho das Escrituras poderia ser: não nos abandones quando formos tentados. Não nos abandones quando formos tentados. É uma tradução bonita, legal, simpática. A Igreja Católica, ela está usando, ou ela usa a Vulgata, que é a tradução para o latim da Bíblia, para tentar determinar o melhor fraseado desta oração, a qual Jesus ele ali diz: não nos deixes cair em tentação. No entanto, querido amigo, querida amiga, a versão original, a grega, o grego koiné, ele diz: não nos deixes cair em tentação. E agora? E agora? Pastor, eu acho que até a Bíblia tem que ser atualizada. Talvez alguém possa propor isso ou falar isso. O doutor Corne Becker, ele é da Escola de Divindade da Universidade Regent, em Virgínia, nos Estados Unidos. Ele disse a uma entrevista que ele fez à CBN News, que ele acredita que a grande questão é: qual é o propósito da tentação? Não adianta simplesmente querer mudar o texto. Precisa perguntar assim: vem cá, qual é o propósito da tentação? Segundo ele, Deus permite que sejamos tentados. Aí ele dizia: eu acho duas coisas acontecem. Nós conhecemos um pouco melhor e, é claro, nós aprendemos também que nós não temos nenhum recurso contra o pecado. Mas o mais importante é que na tentação nós passamos a conhecer o próprio Deus. Nós temos que lembrar que depois da oração "não nos deixes cair em tentação", existe a outra parte da oração, ou seja, "mas livra-nos do mal". E Deus é capaz de fazer isso. É assim que ele explica. Querido irmão, querida irmã, a nossa vida, a sua vida, a minha vida, a nossa vida ela é cercada pela tentação, é verdade. O tentador, ele é real. É como escreveu o apóstolo Pedro na sua carta: ele é como um leão que ruge. E quando um leão, não sei se você já teve essa oportunidade de ouvir um leão rugir, a distância que dá para ouvir dentro de uma mata o rugido de um leão é cerca de 8 quilômetros. Olha só, tamanho rugido, poderoso. Então, quando o leão ruge, as suas presas medrosas, amedrontadas, elas tremem, elas acabam se mostrando ou se apresentando onde elas estão. E assim o leão é capaz de conseguir capturar.
Então é isso que o apóstolo Pedro está escrevendo. Olha, o diabo ele é como um leão que ruge, procurando a sua presa para devorá-la. Deus, na verdade, não tenta ninguém. O apóstolo Tiago, ele ressalta isso, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Olha o que Tiago escreveu. Tiago escreveu assim, Tiago 1, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. As tentações, todas elas surgem do nosso inimigo. E o nosso inimigo, que é o diabo, ele nos ataca por meio do mundo e também da nossa carne. Quando nós somos tentados pela nossa carne, pelo mundo, através do príncipe desse mundo, que é o diabo, alimentando então essa tentação, aí Tiago diz assim que nós somos tentados pela nossa cobiça, seja pelos desejos da carne, pelo próprio mundo, e nós alimentando isso, bem, nós vamos piorar a situação e vamos abrir ainda mais espaço ao diabo. Por isso que o ocultismo, ele faz tanto sucesso entre as pessoas. Por isso nós oramos, querido amigo, querida amiga, não nos deixes cair em tentação. Eu estou falando, Deus, me ajuda. O tentador está aí. Ele me tenta de várias maneiras, em muitas situações, em muitos momentos da minha vida. Me ajuda, Deus. Eu estou sujeito à tentação, eu estou sujeito ao tentador. Por quê? Porque existe o tentador. Nenhum ser humano está fora do alcance da tentação. E é possível se defender, buscar conselhos em oração e invocar a ajuda de Deus. Nós, de maneira nenhuma, nós podemos evitar os ataques e as tentações do diabo. Contudo, querido amigo, querida amiga, pela oração e invocação da ajuda de Deus, nós podemos impedir que as mesmas nos vençam. É como certa vez disse alguém, olha, eu não posso impedir que os passarinhos sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninhos entre os meus cabelos. Querido amigo, querida amiga, será que Deus pode impedir a tentação? Sim, a resposta é sim. Pois bem, se Deus pode impedir a tentação, então por que Deus permite que nós sejamos tentados? Boa pergunta. Deus permite sermos tentados para que cada um de nós aprenda quem nós somos. Pecadores. Estamos sujeitos ao tentador, estamos sujeitos à tentação pela nossa carne, pelo mundo, a nossa carne pecaminosa, o mundo pecaminoso. E também Deus permite sermos tentados para vermos como Deus é. Deus é amoroso e misericordioso. Deus é amoroso e misericordioso. Por isso que eu disse para você, eu gosto muito daquela tradução também. Olha, quando nós formos tentados, esteja conosco no momento da tentação. Querido amigo, querida amiga, por nós mesmos, nós só fazemos o mal. E mesmo quando nós fazemos o mal, Deus em Jesus, Ele nos ama. Porque Ele conhece a nossa realidade pecaminosa. E Ele conhece também que há um tentador que nos tenta constantemente. Por isso, Ele, na sua palavra, nos convida ao arrependimento. E todo aquele que se arrepende, diz a palavra e garante a palavra de Deus, todo aquele que se arrepende verdadeiramente de seus pecados, pelo fato de ter todos esses, são perdoados em Cristo Jesus. Tentação. Não nos deixes cair em tentação. Tentação, gente, é como viver uma vida no limite. É caminhar em terra seca, é caminhar no deserto, mas de maneira invisível e impensável da nossa parte. Deus está conosco. Não nos deixes cair na tentação. Na tentação, nós escolhemos o nosso caminho. E nossas escolhas, sim, as nossas escolhas, as nossas decisões, elas trazem tristeza, sofrimento, angústia. Por isso vale orar todos os dias. Não nos deixes cair na tentação. Não me deixe tomar o caminho que vai me levar a essa vida de tristeza, a essa vida de sofrimento, a essa vida de angústia. Entre as nossas escolhas, Paulo ele acaba citando duas na primeira carta aos Coríntios: a idolatria ou também a imoralidade.
Não nos deixes cair em tentação. Na tentação, em nossas escolhas, Deus, ele faz uma promessa. Vamos ver, vamos ouvir esta promessa de Deus? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, de sorte que a possais suportar. Você está no limite. Sim, estamos vivendo em meio à tentação que é o tentador. Acalme-se, acalme-se. Pois Deus continua sendo Deus. E Deus está te dando forças para suportar. Não tome uma escolha errada, por isso continue orando. Não nos deixes cair em tentação. Tanto o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 13, onde tem essa promessa, e também o apóstolo Tiago, na carta ao Tiago, capítulo 1, versículo 13, eles usam o mesmo termo grego para tentar. O mesmo termo grego para tentar, que é provação e tentação. E essa palavra provação e tentação é como se fosse uma moeda, ou seja, duas faces da mesma moeda. A questão está no valor. No valor. Quanto vale uma provação? Quanto vale uma tentação? Ou seja, enquanto nós somos tentados pelo diabo, ao orarmos, não nos deixes cair em tentação, Deus, ele nos proporciona que por esta tentação sejamos provados e a nossa fé vai se tornando pura como ouro após passar pelo fogo, como bem escreveu o apóstolo Pedro. Querido amigo, querida amiga, nós não somos os primeiros e nem seremos e nem somos os últimos a enfrentarmos a tentação. Mas, assim como em tempos passados, Deus auxiliou os seus servos a resistirem à tentação, ele o faz ainda hoje e o fará para todo o sempre, pois Deus não muda e o desejo de Deus é que nós peçamos força a Ele para não cairmos na tentação. Por isso, ao invés de talvez tentarmos mudar uma tradução de um texto bíblico que é tão conhecido já por muitas pessoas e que está lá no original grego, antes de querermos mudar uma tradução bíblica, que nós possamos tão somente aprender o que significa orar e não nos deixes cair em tentação. Se há a realidade de um tentador, também há a realidade daquele que nos ajuda a vencer, a superar a tentação. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!